comigo em Isaías, capítulo de número 6, uma passagem, não sei se é muito conhecida para mim, porque eu a amo de verdade, uma passagem muito significante para mim. E espero que hoje, neste culto com o tema Na Casa do Oleiro, seja também significante para cada um de vocês. Se talvez perguntássemos o que mais nós estamos precisando nos dias de hoje, eu creio que é dessa passagem aqui. Eu me lembro de tempos da minha vida onde parece que o tempo passava menos rápido. Parece que agora está passando mais rápido ainda. Me parece também que algumas coisas parece que perderam alguns sentidos. E às vezes eu, analisando igrejas, movimentos, e não quero tecer crítica nenhuma a nenhum movimento, a nenhuma igreja, porque eu acho que quando a gente critica demais, e até está dentro do texto aqui, nós deixamos de olhar para nós mesmos, né? Porque é muito fácil criticar pessoas. Difícil é nós criticarmos a nós mesmos. Mas olhando em termos gerais, me parece que o verdadeiro sentido da adoração, o verdadeiro sentido e motivação de se estar numa igreja, e vou além, a verdadeira motivação de se estar adorando a Deus, buscando a Deus, fazer a vontade de Deus, parece que para muitas pessoas perdeu um pouco do sentido. Eu sou de uma época em que, e olha que eu não era da igreja de campanhas, mas Fátima me acompanha faz um tempo, Manilson, sabe que muitas vezes, cultos de feriado, ou cultos, às vezes até na semana, eram cultos que a gente conseguia encher a igreja, né, Fátima? Muitas vezes víamos muitos jovens, e não somente jovens, pessoas empolgadas em servir a Deus. E eu falo não somente em servir a Deus dentro da igreja, mas existia um costume das pessoas visitarem muito as igrejas, se unirem e elas fazerem movimentos nelas, entre umas e outras, de pregações, e não somente pregadores, mas quando digo pregadores é aquela galera de jovens, e aquela galera toda pregar naquele lugar, e fazia aquele relacionamento, né? A banda vinha, a gente ia. Quem é dessa época aí? Muito bom, gosto. Mas hoje parece que é muito difícil nós conseguirmos fazer isso. Um dos motivos alegados é a correria da vida, e às vezes as agendas estão muito apertadas. Isso fez com que cada igreja andasse no seu nicho, e cada um trabalhasse de uma maneira. Fazendo assim, acabamos nos isolando muitas vezes. Só que outras igrejas, por outro lado, são igrejas que têm sempre bastante gente famosa, sempre bastante evento. E a gente se pergunta muitas vezes qual é o foco desses eventos. E às vezes, na maioria, os eventos acabam sendo para crentes, evangelistas que pregam para os próprios crentes. Os evangelistas de igreja, que vai para a igreja para evangelizar, mas vive evangelizando um povo que já deveria estar evangelizado. Amém? Vocês estão acompanhando meu raciocínio, vocês vão entender o porquê. Aí você acaba encontrando nessa massa pessoas que também estão buscando o favor de Deus, e todos nós, de alguma maneira, nós somos carentes da ação de Deus, da graça, da misericórdia dele. Eu dizer para você que às vezes existe aquele linguajar, ou eu vim pela dor, ou eu vim pelo amor. Eu acredito que todas as pessoas que realmente vieram para Cristo, eles sempre vieram pela dor. Se não foi a dor pelos seus problemas, é a dor pelos seus pecados e admitir quem ele é. E eu já tentei fazer oração assim, falar, Senhor, eu só vou te agradecer, e eu vou fazer uma oração e eu não vou pedir nada. Quando eu fui ver, eu estava pedindo para Deus receber a minha oração. Estava pedindo para Deus perdoar os meus pecados.
Talvez eu não pedisse para Deus para Ele me fazer alguma coisa, mas só de eu falar para Ele: Senhor, aceita o meu louvor, aceita a minha vida, perdoa os meus pecados, aceita a minha adoração, eu já estou pedindo para Deus. Então nós somos carentes mesmo e não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente começa na nossa imaturidade, sempre chegando até Deus com as nossas necessidades, e aí a gente acaba trilhando o caminho sem ter maturidade e continuamos sempre bebezinhos, só servindo a Deus por aquilo que nós precisamos, aquilo que Ele pode nos dar. E Deus chamando a gente para dizer assim: nós precisamos ter um relacionamento mais forte, ter um relacionamento mais íntimo, nós temos mais proximidade um do outro, porque é assim que Deus quer. Deus quer que a gente venha crescendo dia após dia e que nós deixemos de ser crianças imaturas e nós nos tornemos adultos, dependentes de Deus, mas nós temos maior consciência de quem nós servimos, a quem nós adoramos. Amém? Mas aí eu percebo que, por causa dessa correria toda e todos esses N probleminhas, pontinhos que nós poderíamos, uns mais visíveis, outros menos visíveis, essa correria toda, me parece que as pessoas acabaram entrando num mar assim de tipo, deixa a coisa aí. Deixa a coisa aí. E algumas pessoas, estando dentro da igreja, às vezes perdem o sentido de estarem dentro da igreja. Outras pessoas que estão fora procuram o sentido para entrar nela. Eu não sei em que lugar você se encontra, mas eu vejo na história de Isaías, capítulo de número 6, uma história que entra na vida de um homem que sacode as estruturas dele. E o que eu entendo da palavra de Deus, e eu perguntando a Deus, foi: Senhor, eu quero algo. Mas além de eu querer algo para a minha vida particular, a Dilson, eu vejo algumas necessidades, Senhor meu Deus, mas eu não estou conseguindo colocar essas necessidades dentro da tua palavra. Me ajuda a entender qual é essa necessidade. E aí esse texto me veio à mente, o texto de Isaías, capítulo de número 6. Um texto que mexe com as estruturas do profeta. Eu e você precisamos ter um encontro com Deus de uma maneira tão sobrenatural que venha abalar as nossas estruturas. Ter um verdadeiro encontro com Deus que nos redirecione para a rota correta. Ter um encontro verdadeiro com Deus, ou, não posso dizer, não é nem um encontro verdadeiro com Deus, porque nós vamos ver que o profeta já tinha tido seu encontro com Deus, mas um novo encontro com Deus que mexa com você, que abale você, que venha sacudir você, não por necessidades que você tem, não por causa de uma porta de emprego aberta, não por causa de uma enfermidade que você precisa vencê-la, e que você vença em nome de Jesus, amém? Que você veja as portas abertas, porque se relacionar com Deus é ver milagre acontecendo na nossa vida. Mas nós não buscamos a Deus pelas coisas que Ele pode fazer, nós buscamos a Ele por quem Ele é. Essa é a ideia de quem verdadeiramente entendeu o que é adoração e o que é ter maturidade no relacionamento com Deus. Amém? Você está junto comigo? Isaías, no capítulo 6, não é o início do ministério dele. Por isso que eu falo que é importante para nós olharmos para essa passagem. Porque muitas vezes nós vemos pessoas na igreja que um dia já foram muito ativas. Um dia pessoas que já foram muito de oração. Às vezes pessoas que, quando você falava assim, não é um problema que às vezes acontece com a igreja apostólica Efrata, de você fazer um culto de oração, não tem muitas pessoas, e às vezes as poucas que tem que ser motivadas a orar, porque elas mesmas por si não oram. Às vezes a dificuldade de você ver pessoas que viviam o que o Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E as pessoas estavam empolgadíssimas em estar na casa de Deus. Não por causa da fama do pregador que iria pregar, nem por causa de quem iria ministrar o louvor,
ou por causa da cadeira da igreja, ou por causa de algum irmão, embora sempre foi bom ter um conforto, sempre foi bom estar perto de pessoas que nós amamos, amém? Mas pessoas verdadeiramente motivadas em adorar a Deus com os seus irmãos, preocupadas em ir lá adorar e ouvir uma palavra que seja de Deus, não importa quem vá pregar, não importa quem vai fazer alguma coisa, o importante é que Deus se manifeste através de alguém lá na igreja. Amém? E aí o tempo vai passando, e até mesmo os dons e tudo aquilo que Deus nos deu lá no passado, se não é feita uma manutenção, desanima. Não desanima? Se você pega e vai fazer uma academia, se falta demais, além de não trazer o resultado quando você for, você vai se cansar, não vai ver resultado nenhum, e daqui a pouco você vai falar assim, não está valendo nem a pena eu estar indo, sim ou não? Por isso que a maioria das academias, ao invés de você pagar mensal, o que você faz? O pacote. Porque a pessoa sabe que você vai pagar, mas você não vai. Mas pelo menos ele não vai ficar no prejuízo, a academia vai estar aberta, pelo menos garantido, 1 ano, que você não vai, mas você vai pagar de graça. Quem já fez isso? Né? É normal, não deveria ser normal, mas acontece, de nós, na caminhada, o percurso, vai acontecendo muitas coisas, é que muitas vezes nós fazemos interrogações para nós, o sentido das coisas, e é muito bom às vezes parar e se perguntar o porquê você está fazendo, porque talvez você está cansado de fazer, só que você se esquece de para quem você está fazendo. Porque nós não admitimos para nós mesmos que pessoas façam as coisas sem querer fazer para a gente. Sim ou não? Uma pessoa você está lá, a mãe está lá com a pia cheia de louça. O filho não quer fazer, aí você tem que dar a cintada nele, mas dá-lhe um couro para ele lá fazer. Ele está fazendo porque quer, porque ama, porque quer te ajudar? Se deixasse por ele, o que ele estaria fazendo? Nem aí. Você se sente muito amado e muito honrado por aquela pessoa estar lavando aquela louça para você? De maneira alguma. Talvez você até diga assim, eu vou ter que lavar de novo. Está tudo engordurado, não vai resolver nada. Porque a pessoa fez com má vontade. Por que para Deus ele deveria aceitar o nosso trabalho mal feito? Por que isso está acontecendo? É porque muitas vezes nós estamos desmotivados. Mas é isso que eu acredito que a igreja precisa. E eu falo igreja, não somente igreja apostólica e Efrata, eu falo as igrejas precisam. A motivação correta, a direção correta e a animação está fazendo alguma coisa, a alegria está fazendo alguma coisa e saber quem ele é. Eu vejo aqui nessa história de Isaías capítulo 6, antes da gente ler, é importante a gente entender tudo isso. Por que se encaixa muito nas nossas vidas para os dias de hoje? Porque não é aqui no capítulo 6 que começa o ministério de Isaías. É no capítulo 6 que ele toma um chacoalhão de Deus e ele desperta para uma realidade. Se você ler Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, são passagens tremendas, ele é profeta, ele está entregando uma mensagem fortíssima para o povo de Israel. Você olha para o profeta, ele está cheio de vigor pregando a palavra de Deus. Só que aqui no capítulo 6, 2 coisas vão marcar ele. A perca de um rei chamado Uzias, e naquele mesmo ano, ele tem uma visão de Deus que restaura a vida dele, que renova a vida dele, que renova o dom que há nele, porque é um profeta que, se você ler aqui, segundo os historiadores, e segundo diz aqui Isaías 7 e Isaías 8, ele tem família. Este homem, Isaías, segundo a história, a tradição diz, ele é um homem que ele morre cerrado ao meio. Ele faz parte daquela galeria de heróis da fé, homens que amavam mais a Deus
e um reino futuro do que a própria vida que eles tinham. Então, para mim, eu vejo que são pessoas imprescindíveis olhar para a vida deles e falar. São pessoas referenciais para nós, se nós queremos realmente viver uma vida sobrenatural servindo a Deus. Amém? Se a queremos. O Isaías, ele é um profeta, dos maiores profetas, dos grandes profetas, que escreve também, é o livro de Isaías, um profeta também messiânico, devido às suas palavras que ele traz, um período de juízo de Deus, mas também ele traz um período de restauração para o povo de Deus. É ele que traz aquela mensagem sobre o Cristo sofredor. Então, tem muita coisa linda acontecendo dentro deste livro. Mas esse capítulo 6 é um momento que marca muito a vida dele, e eu quero muito, em nome de Jesus, que você anseie, que você deseje, que você busque do fundo do teu coração, que você viva um despertamento, um reavivamento de Deus na tua vida, para que você volte não a ser o que você era, que você seja melhor ainda do que o que você já foi um dia. Amém? Se você voltar a ser aquilo que um dia você foi, de bom, cheio, pleno, cheio de vontade de servir ao Senhor, aquela pessoa que não via a hora de chegar o final de semana, aquela pessoa que não via a hora de chegar o dia do culto para adorar ao Senhor, para estar ministrando louvor, para estar pregando a palavra, aquela pessoa que não via a hora do pregador faltar para poder ter oportunidade de pregar. Nunca vivi isso, eu era assim. Eu ia auxiliar, eu ficava assim na primeira cadeira, falava, eu acho que o pastor não vem. Eu falava, aleluia, oh glória. Eu não tinha oportunidade. E quando o pastor ia faltar e ia acontecer alguma coisa no meio do trânsito, ele ia vir e falou assim, é a minha vez. Agora sou eu que vou pregar. Mas você não se preparou? Não, eu estou sempre pronto, eu já estudei. Essa animação. E parece que hoje as pessoas dizem, eu quero ser pastor, mas não tem condições de pregar agora. Se fala para ele, prega. Se o apóstolo não vier, vamos fazer o louvor, que é o pessoal que está acostumado, vamos embora. Pessoas que dizem, eu tenho chamado para pregar, eu tenho chamado para falar da palavra de Deus. Mas se for naquela hora, ele tem que ser 10 anos antes para se preparar para falar ali. Precisa de reavivamento. Precisa de despertamento espiritual. Amém? Pessoas que têm medo de retaliação na hora de orar. Aí eu vou orar. Ai, meu Deus do céu, inimigo. Ai, Senhor da glória. Tenho medo da oração, porque entrar na intercessão não é nada fácil, porque é uma batalha muito grande. E participar do louvor não é não? Nossa, pregar a palavra é uma responsabilidade muito grande. Ministrar o louvor não é não? Porque ministrar o louvor é cantar a palavra. Sim ou não? Batalhar espiritualmente quando você ministra uma palavra. Quando você ministra aqui um louvor, você está batalhando espiritualmente, atraindo as pessoas. A responsabilidade de um ministro de louvor não é cantar. A responsabilidade de um ministro de louvor é conduzir as pessoas à adoração que sai da própria vida dele. Amém? Ele só é um carro-chefe que traz as pessoas. O pregador também não é um cara que fala de conhecimento. Ele fala de algo que está latejando no coração dele. Ou seja, ele tem que pregar com o coração no bico da chuteira. Quem está entendendo? E qualquer outra coisa que nós vamos fazer, se você for ver um artista, né, uma banda famosa tocando, você vê cada instrumento focado naquilo que está fazendo, e entregando o melhor naquilo, senão não serve. E porque para Deus nós vamos fazer uma coisa, minha cabeça lá e eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aquele que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração. Então nós precisamos ter um chacoalhão. Sim ou não? Após estar falando para alguém? Eu estou falando para mim. Eu estou compartilhando daquilo que Deus fala ao meu coração. Talvez você esteja bem, talvez eu que estou com a visão errada de que pessoas não estão tão motivadas assim, que fazem interrogações, que estão melhor do que já tiveram um dia. Talvez a minha análise esteja errada. A minha anamnese, não é assim, mãe? Minha anamnese está errada. Então,
Eu preciso fazer uma anamnese diferente, preciso fazer uma avaliação diferente. Mas quando eu olho pelas Escrituras, eu vejo que é uma realidade. Ela é a realidade, ela é a máquina que vai ver você te revirar para lá e para cá e não acharam nada. Vamos levar você para uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, vamos fazer um negócio mais minucioso para descobrir. Essa é a palavra de Deus, onde ela confronta a gente. E ela confrontou um profeta. Eu já falei um pouquinho para você da história desse profeta, rapidamente. Se a palavra confrontou um profeta desse, eu tenho certeza que ela tem o poder de me confrontar. Amém? A Bíblia diz, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias. É muito importante, antes de entender o resto do texto, no demais, quem era Uzias. Uzias, se você for trazer de uma maneira bem simples, a história dele está em 2 Crônicas, capítulo 26. Fala da história dele que enquanto ele serviu ao Senhor, Deus o abençoou poderosamente. Diz a palavra que a história do rei Uzias, pensa num cara que tinha um arsenal. Pensa num homem que tinha um exército poderoso. Era o rei Uzias. Só que o final da vida deste rei, ele morreu atingido de lepra. Mas por que, apóstolo, que aconteceu isso com ele? O que levou ele à morte? Ele não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada, porque Deus o fulminou. Como assim? Na hora? Não. Ele foi atacado de uma lepra porque Deus fez ele ficar leproso. Falei, credo, apóstolo. No começo da história dele, ele todo humilde, sabe aquela pessoa que ora, que busca a Deus quando está muito necessitado? Mas depois que se engrandece, já não faz mais sentido adorar a Deus? É o caso do rei Uzias. Só que ele, pior ainda, ele vai passar por cima da lei de Deus. Porque Deus disse que quem poderia estar acendendo incensário e entrando na presença dele era a linhagem de Arão. E o rei não era. Mas ele era rei, ele era poderoso, e ele entra no templo, ele diz, eu vou acender o incensário ao Senhor. Chega o profeta chega o sacerdote com mais 80 sacerdotes valentes, porque resistia a ele. Imagine nós resistirmos a um rei. O rei, ele é autoridade. A gente tem presidente aqui no nosso país, né? Imagine na monarquia, o rei é autoridade. Ele está dizendo, é isso aqui. Ele não andava sozinho, ele tinha muitas pessoas à volta dele. Então imagine quantos guerreiros não estavam ali. Imagine um pastor se levantar contra o rei de uma nação. Seria um negócio doido. Teria que ter muito peito, sim ou não? Mas diz a palavra que o sacerdote diz para ele, não te compete fazer isso. Você não está respeitando a palavra de Deus. Quando ele se ensoberbece e diz assim, mas eu sou o rei, eu não vou sair daqui. Automaticamente lhe nasce a lepra na testa. E ele fica leproso até o dia da morte dele. Isaías, ele é um homem que profetiza para a corte. Ele é um homem que tem acesso à corte. Ele passa por 4 reinados, falando da palavra de Deus. E aqui nessa passagem, este rei tão poderoso morre de uma maneira nada legal. E diz que nesse ano onde morreu esse rei tão poderoso, ele teve uma visão de Deus, que Deus é mais poderoso do que qualquer outro rei. De que embora as coisas na terra não estejam da maneira que ele gostaria que estivesse, Deus continua assentado num alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Isso mostra para nós
que enquanto os governos brigam, enquanto as pessoas se desesperam, enquanto nações se levantam contra nações, as coisas parecem que está tudo ao léu, sem controle nenhum, diz a palavra que Deus está no controle de todas as coisas. É importante para o profeta, porque se ele está perdendo um grande rei na terra, ele precisa saber que ele tem um grande rei sentado no seu trono no céu. Algo que precisa mexer com as nossas estruturas e entender que nós não precisamos viver desesperados por nada, porque nós temos um Deus que continua no controle de todas as coisas. Nós não entendemos, nós não temos respostas para tudo. No entanto, temos a certeza que Deus está sentado no seu trono e Ele está no governo de todas as coisas. Quando eu falo que Deus está no controle de todas as coisas, que não existe nada debaixo na terra que aconteça sem o controle dele, eu lembro do rei Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia que leva o povo de Judá cativo para a Babilônia. O império, o maior império, segundo a visão que Deus deu para Daniel, a interpretação, a cabeça de ouro da estátua era a Babilônia, um império poderosíssimo. Deus permitiu que ele fosse até as terras de Judá, saqueasse o templo, levasse como despojo muitas coisas. Esse rei um dia ele diz, no seu, a gente fala no alpendre, né, no interior, mas lá na sacada do seu palácio, ele vê o império dele e ele diz assim: essa é a grande Babilônia que eu construí com a minha força e com o meu poder. Lá do céu veio uma voz e disse: passou de ti o teu reino. E ele ficou insano, perdeu o seu reinado, perdeu tudo, foi habitar no meio dos animais, até que ele recobrou a memória, e ele deu glória ao Deus dos céus e disse: agora eu sei que o poder e o reino está nas mãos de Deus, e ele dá a quem ele quer. Não é a terra que governa o céu, é o céu que domina sobre a terra. Você ainda tem fé nisso? Você crê nisso? Pode dizer um glória a Deus? E ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Outra coisa que eu aprendo aqui: embora o profeta viu a tristeza de perder um rei poderoso na terra, ele viu um Deus, um rei poderoso no céu. Ele descobriu que ainda que a terra, as pessoas se calassem na terra, havia adoração no céu. Ele não viu homens e mulheres andando por lá. Ele não viu outros seres a não ser os serafins, que são ligados à adoração. Aqueles seres que voavam e cobriam seu rosto diante deste Deus que eu e você dizemos que servimos. Amém. Diz a palavra que eles não somente voavam e cobriam seus rostos diante da glória de Deus, mas eles também tinham um cântico em seus lábios. Eles diziam que santo, separado, único, inigualável é este Deus que está sentado neste trono. Ele é digno de toda adoração, porque toda a terra está cheia da glória dele. Está dizendo para Isaías: em meio à sua dor, você precisa abrir os seus olhos e ver que na terra
Toda a criação adora e revela o poder do Deus Todo-Poderoso. Isaías, abre os teus olhos, tire o foco das tristezas e veja que Deus está sentado nesse trono. A terra louva o nome dele através de todas as coisas criadas. São coisas que às vezes passam desapercebidas da nossa mente. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Outra coisa que ele está contemplando aqui, quando fala de fumaça e fala de fogo, fala da glória, da manifestação da presença de Deus. Quantas vezes nós não adoramos aquele louvor? Derrama sua glória, derrama sua Shekinah sobre nós. É estar envolvido por essa fumaça de glória, essa presença gloriosa do Senhor, como o sacerdote ficava quando ele entrava no Santo dos Santos e adorava ao Senhor, aquela fumaça que mostrava a presença de Deus ali, envolvia ele. Deus está dizendo para Isaías, eu te envolvo com a minha glória. Isso é cobertura, isso é lugar de segurança para Isaías. Amém? Versículo 5, disse: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, vírgula. É interessante que o encontro do profeta com Deus fez ele olhar para a vida dele. É interessante isso que nós precisamos rever, e por isso eu estava refletindo um pouquinho antes de ler o texto para vocês, que nós, ao invés de olharmos para as igrejas, olharmos para as pessoas, nós precisamos olhar para nós e ver como que está a nossa visão sobre Deus, como está o nosso relacionamento com Deus. Se nós só falamos com Deus, só buscamos a Deus quando nós precisamos de alguma coisa, porque às vezes se nós tirarmos das nossas orações o que nós pedimos para Deus, acabamos tendo uma oração de 1 minuto. Por quê? É só, te agradeço pela minha vida e te agradeço por este dia e eu vou dormir. Não é só um monte de petição. Mas tem algum problema pedir alguma coisa para Deus? Não. Mas será que o nosso relacionamento é só petições a Deus? Ou você fala da pessoa dele, quem ele é para você, biblicamente, qual a visão que você tem sobre Deus? Porque a nossa oração, ela não revela Deus, ela não molda Deus. Na verdade, mostra para nós qual a visão que nós temos sobre Deus. Quando eu oro, eu falo do meu pensamento que tenho sobre Deus. Então, se eu estou orando e falando com Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou falando com Deus poderoso. Então, eu vou falar com Ele como? Ah, Senhor, essa vida, ó céus, ó dia, tudo está ruim, nada está bom, nada dá certo. É essa oração ao Deus poderoso? Você está falando com você mesmo. Você está tendo um alto papo, e tudo bem. Está desabafando com você mesmo. Mas falando de quem Deus é, não é dessa maneira que você deveria enxergar a Deus. Apóstolo, mas eu não posso dizer para Deus, Senhor, eu estou com os meus problemas, eu estou com as minhas lutas. Sim, o salmista ensina isso. Uma estrutura de oração. Primeiro reconheça quem Deus é. Depois apresente para Ele os seus problemas. E depois feche a sua oração dizendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor conhece as minhas necessidades. E eu posso descansar em Deus. Porque Ele ouviu a minha oração. É fechar com fé. É assinar embaixo. É falar, eu creio no que eu orei. Amém. Só que aí o profeta, ao invés dele olhar profeta, em vez dele olhar o erro dos outros, ele começa admitindo ele. Quais são as falhas dele? O encontro verdadeiro com Deus, a primeira coisa que Deus confronta é quem nós somos. Porque seria muito fácil eu chegar na presença de Deus e começar a apontar os erros, as falhas das pessoas. E de verdade, louvado seja Deus que eu não sou Deus.
Porque se eu fosse Deus, eu teria que ser pleno igual a ele. Não tem ninguém igual a ele. Porque às vezes, olhando situações, destruiria muita coisa na minha frente. Mas eu não sou Deus, eu não tenho o pensamento de Deus. Eu preciso então olhar para mim. Uma vez, a gente estava levantando um bate-papo com o pessoal, e aí a pessoa estava dizendo assim, que uma pessoa da família dela tinha ficado doente e tinha uma alegação. E a alegação é: tanta gente que não presta, tanta pessoa aí que rouba, que mata, que faz e acontece. Eu, que não faço nada disso, estou doente. Aquela pessoa deveria morrer, eu não. Aquela pessoa devia passar por isso, eu não. E aí a gente brinca, a gente fala, é projeção, né? Você está se projetando na outra lá. Porque, na verdade, diante de Deus, quem não é pecador? Qual a diferença de quem está dentro para quem está fora da igreja? Da pessoa que está aqui dentro, pregando, cantando, entrando por essa porta a cada dia, qual a nossa diferença diante de Deus para as outras pessoas aí do mundo? Nós, baseado em nós mesmos. Baseado em Cristo é outra coisa. Mas baseado em nós mesmos, quem é que é digno, merecedor de alguma coisa? De Deus. O que nós mereceríamos de Deus. Então, ao invés de olhar para as pessoas, nós olhamos primeiramente para nós. Fala, Senhor, miserável homem que eu sou. Eu não estou sendo o adorador que deveria ser. Eu sou falho. Porque muitas vezes já percebeu como sempre as pessoas gostam de procurar um culpado para as suas derrotas? Sempre tem um culpado. Deixa eu dizer uma coisa. Você é o resultado das suas escolhas. Você escolheu estar onde você está, sim ou não? Eu não escolhi o emprego que eu estou tendo. Lógico que escolheu. Não escolhi, eu escolhi outra coisa. E por que você não batalhou por aquela outra coisa? Você submeteu a outras coisas. Porque eu tenho que fazer isso daqui. Então acredite no que você tinha que fazer. Porque não vai adiantar nada você ficar olhando para outras pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que eles quiseram fazer, porque eles tiveram que pagar o preço por aquilo que eles acreditam. Ninguém está onde está por acaso. Sim ou não? Sucesso é sorte? Ou é o resultado de várias boas escolhas somadas? De dia a dia? Escolhas de pessoas que, para se formar, negaram a noite de descanso, um passeio, um final de semana, uma viagem, para poder chegar em algum lugar. Pessoas que deixaram seus passeios e gastar muito dinheiro num restaurante, para depois ter muito dinheiro. Momentos sobre administrar, e você talvez perdeu muito tempo da sua vida. Quem está entendendo? Mas é fácil a gente olhar para os outros. Eu acho que as pessoas não querem saber da palavra. Não. Você quer saber da palavra? Não, acho que as pessoas não querem saber de adorar a Deus de verdade. Você quer saber de adorar a Deus de verdade? Não, eu gosto da minha igreja porque é uma igreja que tem a palavra. Você estuda a palavra? Não. Então por que você gosta tanto da sua igreja? Porque ela prega muito a palavra. Ela te corta todos os dias. Por quê? Porque você ouve, mas é um ouvinte esquecido. Porque você ouve, mas não pratica. Mas aquelas pessoas lá, as pessoas não querem saber de nada sério da igreja, não. Não é verdade? Quem já ouviu falar isso? Já ouviu alguém dizendo assim? Tem muita gente que não quer saber de nada com a igreja, não. Não quer saber de nada sério, não. Não faça essa pergunta. Faça a pergunta para você mesmo. Você quer saber de alguma coisa séria na igreja? Você quer realmente saber da palavra? Você quer realmente saber da sua vida com Deus? Você quer realmente saber da santidade? Você quer realmente admitir os seus pecados ou você quer fazer a projeção de falar da vida dos outros e olhar para a adoração dos outros e não olhar para a sua própria adoração?
Se queremos ter um encontro verdadeiro com Deus e ter as nossas estruturas abaladas, é isso que precisa acontecer. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Quem nós somos? Que qualidade de cristão nós estamos sendo? Que qualidade de pastor eu estou sendo? Que qualidade de pessoa adoradora você está sendo? Porque vai ser muito fácil dizer que vivemos num tempo de apostasia e não olharmos para nós e dizermos que nós mesmos somos os apóstatas. Mas o que é um apóstata, pastor? É aquele que se afasta dos valores de Deus. Falar de um tempo onde o amor de muitos, o que aconteceria? Esfriaria. Mas a pergunta não é essa. Você faz parte desses muitos ou você faz parte daqueles diferentes que o amor não esfriou? Está dando para entender? É tirar a trave dos nossos olhos para poder enxergar as outras pessoas. Porque essa parábola, essa passagem que Jesus vai ensinar sobre olhar o cisco na vida das pessoas e não enxergar a trave nos seus olhos, não é só de julgar a vida dos outros nessas questões que vocês estão pensando, que nós muitas vezes pensamos. É questão de olharmos para a vida dos outros em todos os sentidos. É olhar daí e falar assim, acho que ali o André não está adorando lá não. Acho que o André não está adorando aqui não. Acho que a Joana não está adorando ali não. Não compete a você avaliar. Compete a você avaliar a sua adoração. Se você adora ou não adora. E eu acho a coisa mais linda é quando uma pessoa diz assim, se está faltando, eu quero estar naquele lugar. No lugar que está faltando. Se está faltando adoração ali, eu vou ser um referencial de adoração naquele lugar. Se está faltando adoração nessa terra, eu vou ser um referencial de adorador. Quem está entendendo? Isso é casa do oleiro, gente. Amém? Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Só que aí ele admite, mas também habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí sim, depois de colocar quais são as ações de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo de Deus, são essas. Ok, estou praticando elas. E com certeza todos nós olharemos e veremos que podemos ser melhor do que nós estamos sendo. Amém? Olhei, vi, reconheci que eu sou o primeiro a ter que ser transformado na adoração. Agora sim eu posso não criticar, mas eu posso olhar e enxergar a falha do que está acontecendo e orar a Deus e dizer, Senhor, olha aí, nós, todos, e não merecemos nada. E ele chega à conclusão, como todas as pessoas que tiveram um encontro poderoso de abalar estruturas com da gente, ele diz, e os meus olhos viram o rei. Esse ai. Você viu aquela expressão de ai? Menino arteiro ouve muito a expressão de ai, não é? Ah, se eu te pego, menino. Aquele ai. Ele vem carregado de muita dor, não é? Tipo assim, é cinta, é pescotapa, chute, armlock, mão de vaca. Vem tudo nesse ai, mestre. Vem tudo. Ah, se eu te pego. Ah, menino, ah, menina. O profeta está dizendo, ai de mim, está sentindo o peso daquele encontro dele com Deus. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Eu sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e nós estamos adorando a Deus, e agora os meus olhos viram, eu tive um encontro, uma teofania, Deus se manifestou para mim aqui, de alguma maneira sobrenatural, que mexeu com as minhas estruturas, e com certeza eu vou morrer, porque eu sou pecador, e habito no meio de um povo pecador, e os meus olhos viram o rei. Não deu nem para sair a língua estranha dele.
Ele falou, vou morrer. Versículo 6 diz que Deus resolveu esse problema. Diz assim: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É interessante uma tenaz, aquela pinça de um ferreiro, para ele não pegar o metal quente e se queimar, ele pega com a pinça. Esse serafim, ele não pode tocar a brasa do altar, mas a brasa do altar pode tocar um ser humano e tirar o pecado do ser humano. Diz a palavra que quando ele admite a condição pecaminosa dele, a condição pecaminosa do povo no qual ele está, aquele serafim traz uma brasa viva e toca os lábios dele, e o pecado dele é retirado. Quando nós falamos de fogo, brasa, nós falamos de Espírito Santo de Deus, que vem sobre a nossa vida produzindo santidade. Santidade não é uma produção humana, santidade é uma produção do Espírito Santo agindo em nós. É igual fruto do Espírito, não é fruto do homem, é fruto da ação do Espírito em nossas vidas. Quer saber o quanto você está sendo guiado pelo Espírito? Olhe pelo fruto que você dá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, casa do oleiro. Amém. Aí ele diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Segura aqui. Olha só como a coisa acontece. Pensa aí comigo, um monte de historinha rápida. No lugar do profeta, ele está num momento de tristeza da vida dele, perdendo um grande rei, um rei que tinha um poder bélico maravilhoso, um rei onde as pessoas poderiam descansar na carne, falar, eu tenho um rei que é de batalha, tem um exército maravilhoso, e ele sente a perca desse rei. De uma maneira tão trágica, porque foi ferido pelo Senhor. Agora, neste mesmo ano, ele tem uma visão que abala com as estruturas internas dele, as estruturas espirituais. Se o emocional dele já estava abalado, agora o espiritual dele vai ficar mais abalado ainda. Por quê? Porque Deus vai se revelar para ele, vai dar um chacoalhão nele. E aí ele vai dizer, perdi na terra, mas Deus está me mostrando algo no céu. Ele está reinando sobre todas as coisas, nem a morte do rei, nem outras coisas saiu do controle das mãos dele. Nós podemos não estar adorando aqui na terra, mas Deus está sendo adorado lá no céu. Eu estou dormindo, os seres celestiais estão adorando a Deus. Eu me canso, os seres celestiais estão adorando a Deus. A terra vira uma confusão, os seres celestiais estão adorando a Deus, que está no controle de todas as coisas, sentado no alto e sublime trono. Deus é santo, eu sou pecador, eu vi. Ele se revelou a mim. Interessante que não é o profeta que foi até Deus, foi Deus que veio até o profeta. Que Deus vem até a sua vida e até a minha vida para produzir esse encontro que abale com as nossas estruturas. Tem que ser um desejo nosso com a base das escrituras, mas o mover é de Deus, por mim e por você, para que nós tenhamos um reavivamento na nossa vida. Amém? Entendi, Senhor. Agora,
eu vi que o serafim voou, pegou a brasa, tocou os meus lábios e disse: você não vai morrer. Você foi purificado. Foi logo na boca. Por quê? Porque logo depois Deus vai falar para ele: vai e fala, vai e anuncia. Então tocou os meus lábios, Senhor. Foi tirada a minha iniquidade. Ok. E aí Deus, sem forçar nada, sem empurrar nada na goela de ninguém, sem falar: se você não for, eu te mato. Se você não for, eu vou fechar as portas. Deus simplesmente faz uma pergunta, e para gente inteligente não precisa explicar muito. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? O profeta que teve um verdadeiro encontro com as suas estruturas abaladas, a sua iniquidade tirada, ele purificado, ele diz: Senhor, eu estou pronto, envia-me a mim. Se você não reverberar isso, o encontro não valeu de nada. Eu vi aquela pessoa diz assim: nossa, tive uma visão de Deus tremenda, irmão. O que ela mudou na sua vida? Nada. Que visão tremenda foi essa? Tive um encontro tremendo com Deus. Mudou a sua vida? Não. Que encontro tremendo foi esse? Do que adiantou? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida, esse encontro que você disse que teve com Deus, precisa trazer consequências imediatas ao seu coração. Precisa trazer verdadeira mudança na nossa mente, nos nossos sentimentos, e falar: Senhor, eu sei o meu lugar, eu sei que eu fui alcançado pela graça, e eu não vou ser uma pessoa passiva, eu não vou ser uma pessoa tranquila. O Senhor me deu uma responsabilidade de ir e de pregar a tua palavra, de ir em teu nome. O Senhor me tocou, o Senhor me purificou, o Senhor me capacitou, e eu vou te servir, Senhor. É isso que acontece com a visão que mexe com a gente. A gente não fica passivo. Diga para o irmão do seu lado: você não fica passivo. Você fica ativo. Um dos grandes problemas da maioria das igrejas, a gente fala em gerais, não fala só de Efrata, não faço reunião de líderes, é a passividade. É passivo. Pergunta para a pessoa só: você é passivo? Aquela pessoa que tipo assim, conhece uma pessoa? Não sou eu. Estou falando de um amigo meu e sou eu, não. Está pingando aqui. A pessoa está com o sofá aqui. Nossa, amor, está pingando aqui, hein? Só puxa o sofá e deita no sofá. Pessoa que não tem gana naquilo que está fazendo. Pessoa passiva. Pessoa que cumpre escala. Pessoa que é pau mandado. Só faz o que manda. Senão não produz. Senão não vai. Se você não estiver tacando fogo na pessoa, a pessoa fica parada. A pessoa não pensa em crescer, a pessoa não pensa em ser aquilo que ela diz que é. A pessoa que diz: eu sou um pastor, eu sou um servo de Deus, mas não se porta como tal. Sou apaixonado pelas coisas de Deus, mas você não vê paixão nos olhos da pessoa. A pessoa tem a oportunidade de pregar, de cantar, de cuidar de uma igreja, de fazer, de acontecer. E você pode aplicar isso em todas as coisas da sua vida. Mas como nós estamos falando de um reavivamento, é para sua vida com Deus, amém? Alegria, paixão, desejo de fazer aquilo, colocar a sua vida naquilo. Não é fazer por fazer, é fazer com paixão, com amor, com vida. Amém? O profeta está dizendo: eu sou esse cara, pode enviar que eu vou. Envia-me a mim, Senhor. Ele não decide ir, ele diz: envia-me, Senhor. Porque quando Deus envia, ele vai à frente. Ele vai junto da gente, você não vai sozinho. E é isso que
eu olho para essa passagem e digo, Senhor, é isso que nós precisamos. Para uma igreja viva, para cristãos vivos, cheios da glória de Deus, queimando no altar, cheio de alegria, aonde não é um peso estar adorando ao Senhor, não é um peso fazer a obra que Deus nos entregou. A obra não é nossa, a obra é de... Nós somos instrumentos. Pergunta para a pessoa, está afiado ou não? Tem que estar afiado. Tem que afiar o machado. Afiar o machado. Perde tempo ou não perde tempo? Perde. Mas na verdade você ganha. Porque se você passar ali 1 hora afiando o machado, aquele desenho do pica-pau, você tira um fio de cabelo, você solta assim, ó, ele corta o fio de cabelo. Aí vai a outra pessoa com o machado. Só que ela fala assim, eu não tenho tempo para afiar. A pessoa ela começa 8 horas da manhã e vai até às 18 horas com o seu machado, batendo. Pá, 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 pá. Aí ela derrubou 2 árvores. E está assim, ó. Mas com a mão tudo estourado, não aguenta mais nada. Aquele que foi lá e afiou o machado, ele derrubou 10 árvores. Mas por quê? Ele se preparou para aquele momento. Você precisa estar sempre afiando o machado. É ouvindo a palavra, é oração, é sendo discipulado, é estando nos cultos, para você não virar uma pessoa cansada. Cansada. Porque uma das coisas que mais cegam o nosso machado são pessoas. Porque às vezes você pega umas árvorezinhas que é difícil, sim ou não? Você trabalha com comércio, todos os clientes são iguais? Tem uns que é coisa mais mamão com açúcar você lidar com ele. Ó, vai atrasar, amanhã eu te entrego com certeza. A pessoa diz, beleza, confio em você, no outro dia você vai honrar seu compromisso. Tem aquele que diz assim, não, você disse para mim que era até meio-dia, e até meio-dia você tem que estar aqui. Senão está cancelado o nosso contrato. Esse vai dar uma cegada no seu machado. Vai te pedir mais esforço. Mas se você estiver afiadinho, você vai continuar. Você vai continuar. Porque as dificuldades serão terríveis. O profeta recebeu uma palavra de Deus ainda. E eu me alimento dessa mensagem de hoje para a minha caminhada, amém? Ele disse assim, ó. Vai, diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Daria outra mensagem aqui, para dizer que ainda tem um remanescente fiel. Isaías, ele trabalha com uma palavra de juízo, mas ele trabalha com uma palavra dizendo, há gente fiel. Tem pessoas especiais. Tem pessoas que vão continuar firmes na palavra do Senhor. Tem pessoas que continuam adorando a Deus. Tem pessoas que vão ser preservadas em sua adoração. Amém? Vai, profeta. Porque Deus está dizendo para ele, vai. E fala. Jesus vai usar essa passagem.
ouvindo, não ouviram, vendo, não viram. Por quê? Receberam de mau grado a palavra que eu anunciei para eles. Por isso, eles não são curados. Por isso, eles ouvem, mas não entendem. Não desce ao coração deles. E aí eles não são curados. Ficam enfermos. Porque eles não recebem de boa vontade a minha palavra. Jesus cumpre essa passagem. E ele ensina para nós. Vendo, realmente veja. Ouvindo, realmente ouça o que o Espírito diz às igrejas. Despertem, tenham um reavivamento espiritual. Apóstolo, eu preciso disso. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu não tenho como produzir essas coisas. Eu tenho como, igual a você, aprender. Eu tenho como aprender a buscar a Deus, a buscar esse reavivamento. A orar e falar assim para o Senhor, falar: Senhor, eu preciso de uma visão dessa na minha vida. Uma visão que me redirecione. Ainda que um dia eu fui aquela pessoa cheia do teu Espírito. E como eu lembro com saudade disso. Mas eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Aquela pessoa é o mínimo que eu gostaria de ser. Mas eu gostaria de ser melhor do que o que eu já fui um dia. Voltar a esse amor infantil, mas não infantilizado. A paixão. A igreja de Éfeso é uma igreja assim. Faz tudo. E Jesus diz para ela: mas eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Sua paixão. Seu desejo. Fábio, vamos para a igreja hoje, irmão, vai ser da hora. Final de semana vai ser culto, adoração ao Senhor. Olha, o apóstolo vai fazer um encontro assim, vai ser da hora, vamos estar lá. Vamos estar lá no culto, olha, é noite de nós estarmos na casa do oleiro, nós não podemos perder. Que vai ter sexta-feira? Não, sexta-feira não posso faltar. É dia de falarmos sobre aliança com Deus. E na outra semana, vai ter de novo, mais alguma mensagem da hora de Deus para nós. De Deus para nós. É Deus investindo na gente, na casa do oleiro, trabalhando, moldando a gente. Eu vou estar lá, vou ouvir essa palavra, eu preciso dessa palavra. Mas como está sofrendo, está uma bênção. Mas eu preciso dessa palavra que vem do altar, porque ela me alimenta. Aos pouquinhos ela vai me alimentando. A palavra do altar é igual aqueles comprimidinhos pequenininhos. Derruba um leão. Não é? É pequenininho, desse tamaninho. Mas faz um estrago que te apaga, não é assim? É pequenininho. Mas ela vem e muda você, de pouquinho em pouquinho. Você vai sendo moldado. De pouquinho em pouquinho, Deus vai investindo em você. E eu não acredito que da noite para o dia você vai ser melhor. Eu não acredito que amanhã vai estar tudo diferente. Mas eu acredito que nessa palavra você vai sendo moldado hoje mais um pouco. E hoje, melhor do que ontem. Caveira que tem essa fala isso, né? 1%, né? 1%. Às vezes a gente vem, se dedica, faz a coisa. Você com certeza alguma coisa melhorou. As crianças, nós estávamos lá no evento, lá no campeonato. Alguns deles ganharam o campeonato, nós trouxeram de ouro. Outros perderam na luta, mas não perderam naquela batalha. Porque enfrentaram seus medos, gente maior do que elas. Deram o melhor, viraram as pessoas e tentaram aplicar os golpes, tentaram fazer de tudo. Eles foram muito valentes, não é isso, mestre?
Foram valentes, né, Mi? Foram valentes. Vem a pequenininha e fala, estou com medo. Qual será o tamanho da pessoa que eu vou ter que enfrentar? É normal. Mas não desistiu. Quando viu o tamanho, bora! Venceu. Não 1000%. Por quê? Venceu os seus desafios, os seus gigantes. Merece troféu cada um. E não é só para eles, eu falo para cada um de nós. Quando nós sentimos medo, quando nós vemos as dificuldades, quando nós vemos as lutas, mas não desistimos. E falamos, eu vou me dedicar hoje. Eu vou estar 1% melhor. Eu vou estar melhor do que ontem. Pior é aquela pessoa que não faz nada para mudar. E fica vivendo a vida procrastinando, não vence desafio, não vence a si mesmo, porque a primeira coisa que você vai ter que vencer é você mesmo. Aleluia, quem está entendendo? Vencer você mesmo. Tem pessoas aqui, às vezes a Fátima vem com dor aqui e fala, vou adorar, eu quero adorar. Tem gente que faz tanta coisa para poder estar aqui para adorar o Senhor. Pessoas que falam assim, eu quero adorar, eu valorizo esse momento aqui. Você precisa aprender a valorizar as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Mas isso é pouco. Não pense em ter mais. Porque você não está merecendo nem o que você tem. Quem está entendendo? Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Usa o que você tem, meu irmão. A gente olha o Guilherme lá com um braço só, né? Ah, se eu tivesse os 2 braços, eu ia para cima, você ia ver se eu ia lutar. Vai não. Porque você não tem os seus 2 imaginários aqui, ó. Você pensa que tem os 2. Há um menino com 1, vai lá e vence quem tem 2. Que desculpa você está arrumando? Eu não tenho um braço. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não arrume desculpas. Assuma que você não quer. Não quer. Fácil. Você não quer. Você não quer. Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem pastor, você tem igreja, você tem família, você tem esposa, você tem tudo. O que te falta? Te falta boa vontade, te falta boa administração, te falta querer chegar lá. Desperta. É você. Veja que Deus não falou com uma nação. Deus falou primeiramente aqui nessa mensagem com quem? Com o profeta, com a pessoa. É com você. A sua casinha com Deus. Você pode ser melhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento. Faz a sua oração com Deus aí em particular. Papai querido, eu quero te agradecer por essa mensagem que hoje o Senhor nos dá. Senhor, que eu possa aprender mais uma vez com ela, como eu sempre aprendo, Pai. Preciso estar centrado na Tua vontade, Senhor. Quero, Senhor, nesta noite ter um reavivamento no meu coração. Quero ver a Tua igreja reavivada, Senhor. Eu quero ver a Tua igreja acesa, pegando fogo, Senhor. O Teu Espírito Santo, não um emocionalismo, mas uma realidade espiritual, Senhor. Eu quero ver os ministérios, Senhor meu Deus, como tochas vivas. Eu não quero, Senhor meu Deus, sentar numa cadeira e olhar o erro das pessoas, a falha das pessoas, se são ou não são adoradores. Eu quero ser adorador. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero a Tua presença. Eu quero, Senhor meu Deus, ser perdoado dos meus pecados. Eu quero a Tua face. Eu quero ser renovado a cada dia. Eu sei, Senhor meu Deus, que tem mais pessoas que também desejam isso. Ouve, Senhor meu Deus, os nossos corações. Vem, Senhor meu Deus, entra com a Tua providência em nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito Santo, encher aquele que está fraco, cansado, abatido, Senhor. Vem e enche da Tua presença, Senhor. Enche da Tua glória, Senhor.
Perdoa os nossos pecados como pessoa. Perdoa os nossos pecados como nação, como igreja. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, se não estamos fazendo a diferença. Senhor, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, cada um de nós possamos, Senhor meu Deus, ser impactados pela verdade da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua igreja seja impactada pela verdade das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Você entende ela para a tua vida? Que você venha viver esse tempo de reavivamento para você. Que você realmente sinta essa ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Que Ele renove as suas forças hoje. Te dê visão. Te dê aquela visão que vai muito mais além do que as suas dificuldades. Amém. Estende as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na casa do oleiro. E recebemos uma mensagem, Senhor meu Deus, que molda as nossas vidas, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja conosco. Abençoa o nosso lar, nos guarda na volta para a nossa casa. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos viver o que a Tua palavra disse hoje, Senhor. Nós tomamos posse no nome de Jesus.